Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Chibo Charutos. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida ou sugestão, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês. E vamos lá para o nosso charutinho de hoje. O charutinho de hoje aqui é um clássico nacional, tá? Que é o Dona Flor Puro Mata Fina Robusto. No caso aqui, um capa escura, tá? Então, Dona Flor Puro Mata Fina Robusto Capa Escura, tá? Um charutinho aí de 28 a 30 reais, normalmente, tá? Eu tô em agosto de 2022. E um charutinho que ficou... Todos os charutos eu deixo eles descansando um pouco no umidor. Esse charutinho ficou aí 4 meses, tá? No umidor, dando aquela descansadinha, estabilizada, que eu acho que isso ajuda bastante na degustação, para ela ser mais prazerosa. Vamos lá nas percepções dele. Capa semi-opaca, com alguns veios mais pronunciados. Ou seja, não é aquela opaca de tudo, mas ela não chega a ser sedosa. Ela está naquele entre o sedoso e o opaco, ok? Um charuto firme, não muito pesado, né? Então, quando você tem um charuto que ele não é muito pesado em relação à bitola dele, você já começa, a experiência vai trazendo, né? Não sou o cara mega experiente, mas quer dizer que ele tem um pouco menos de tabaco concentrado, então ele vai ter um fluxo talvez um pouco mais solto. Normalmente ele é um pouco mais solto. Ele não é um charuto mole, tá, pessoal? Molenga, mas ele também não é aquele charuto como os bucaneiros, como o AJ, como alguns outros que são bem firmes, ok? Aroma, tabaco e couro, tá? E a frio, tabaco e herbal. Característica do Mata Fina, tá? Furo para controlar o fluxo, porque eu já previa que era um charuto com fluxo mais solto, então eu fiz o furo. O meu furo padrão do meu isqueiro Honest é um Honest metálico que parece ser de hematita, vamos dizer assim. Ele é grafite, tá? Porque nem todos os Honest têm o mesmo diâmetro de furador embaixo, então de repente quem tem sabe qual que é esse furador que eu estou usando. Qualquer dia eu vou medir o diâmetro do furo para poder referenciar vocês o que eu uso, tá? Então eu fiz o furo para controlar o fluxo e ficou bom, ok? Primeiro terço, café com finish herbal, tá? Café suave com finish herbal, totalmente condizente com o Mata Fina, né? Haja visto que esse é puro Mata Fina, então ele é todo Mata Fina, miolo, capa, capote, certo? E aí, pessoal, na hora que eu acendi, eu vi que só esse furo, nesse charuto, ele não estava me dando um fluxo bom, tá? Então eu abri com 2 meio furos. Ou seja, eu peguei o furo central, fiz um furo alinhado na metade do furo central para cá e um furo alinhado na metade do furo central para cá. Isso me faz um corte, um furo alongado, como se fosse um furo duplo, parecendo também, lembrando um V-cut pouco profundo, não muito profundo, ok? E aí resolveu a questão. E ele me surpreendeu, pessoal, tá? Talvez por ele estar um tempinho guardado, 4 meses, ele me surpreendeu nesse primeiro terço sem picância e sem amargor, tá? Que geralmente não é aquele amargor absurdo, mas a picância sempre está presente no tabaco brasileiro, né? E ainda que leve, mas pessoal, passou tranquilo, tá? Surpreendeu sem picância e sem amargor. Começou a queimar irregular, tentei ver se corrigia sozinho, mas eu tive que corrigir. Ou seja, quando ele começa a entortar a queima, eu não vou logo de cara e corrijo. Eu tento ver se ele vai voltar, porque às vezes ele
acaba retornando ou acaba tipo continuando daquela forma que não vai prejudicar o equilíbrio da fumada, né? O charuto ele é pensado para queimar homogeneamente, um tanto de capa, um tanto de miolo, um tanto de capote. Quando você começa a entortar muito, ou ficar ainda, não só uma diagonal, ficar uma depressão, você altera esse blend, né? A queima do blend. Então você vai ter uma degustação diferente do que seria o ideal imaginado para esse charuto. Então, quando começa a entortar demais, eu vou lá e corrijo. Aí eu tive que corrigir nesse caso, ok? E cinza firme, tá? Uma cinza bonita e firme. Não é aquela cinza linda, mas uma cinza firme e bonita, tá? Segundo terço, aparece um pouquinho de café. Ah, não. Café, aparece uma leve picância e um leve amargor. Ou seja, o Mata Fina começa a dar sua cara, mas não é, quando a gente fala em picância, amargor, não é nada que passou do limite. Exatamente o que é esperado do Mata Fina, tá? E depois que eu fiz essa correção, parece, nesse terço, no segundo terço, que queimou direitinho, tá? Então, não precisei mais corrigir a queima. Terceiro terço. Café some um pouco, ganha um pouquinho mais de picância e um pouquinho mais de amargor. Ou seja, começa a chegar no último terço, começa a alguns sabores ganharem um pouco de força, nesse caso, mas nada também que passe do limite, uma experiência agradável. O finish herbal com leve mineral nesse último terço, tá? A cinza desse terço perdeu firmeza, tá? Então, quer dizer, esse terço provavelmente tinha um pouquinho menos de tabaco ou não tinha tanta estrutura, tá? Tanto que nesse último terço, ela caiu sozinha 2 vezes, tá? Normalmente eu bato, né, a cinza, quando ela tá muito longa, exatamente para não sujar roupa. Até eu fumo sentado aqui na minha cadeira de fumar charuto e tal. Então, tipo, às vezes você tá lá, não ficou equilibrando cinza, né? Tem os equilibradores de cinza, né? Que fumam assim. Beleza, quer fazer a foto, tá tranquilo. Cada um tem seu estilo e a gente não tá para julgar ninguém. Mas eu, como fumo normal, descontraído e tal, aqui às vezes cai na roupa, fica um negócio chato. E nesse caso caiu, tá? Caiu 2 vezes. Então ele perdeu um pouquinho de consistência na cinza, de firmeza na cinza, caiu 2 vezes. As anilhas, as 2 anilhas foram difíceis de remover, inclusive uma das anilhas deixando um pouquinho de resíduo de cola. Tudo bem, a cola é apropriada para isso, mas poderia ter danificado capa e tal. Então, só uma ressalva, tá? Ainda tenho mais um, da mesma bitola, aqui que eu comprei, da mesma capa, ou seja, capa escura também. Vou fumar ele, sei lá, daqui uns 2 ou 3 meses, para ver se esse tempo a mais de guarda vai dar uma diferença. Mas hoje, atualmente, eu estou gostando muito da linha dos nacionais, eu estou gostando muito dos bucaneiros, por conta do Cubra, do tabaco Cubra, ainda que um pouco mais forte. O paladar dele para mim é mais legal. Esse charuto, apesar de o Dona Flor, Mata Fina, robusto, capa escura, 100% Mata Fina, puro Mata Fina, que é chamado, né? Ele não é tão forte, tá, pessoal? Ainda que capa escura, ele não é muito forte. Ele dá uma leve encorpada, mas bem leve no final. Então, ele passa de um suave para talvez um médio suave no último terço. Mas nada que derrube, uma fumada bem agradável, um charuto que você acha bastante aí no Brasil todo. Então, assim, é uma boa experiência. Ainda tenho mais um, devo de fumar sem problema algum. Tenho alguns outros Dona Flor aqui para experimentar e gravar para vocês. Mas eu
tô preferindo os Bucaneiros. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.